A experiência do Programa Cooper Jovem como ferramenta de difusão do cooperativismo no Sicoob Creditapiranga, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Autora Giovanni Kern. Pode-se afirmar que uma cooperativa é uma sociedade de pessoas com forma e natureza jurídica próprias, de ordem civil, não sujeita à falência, constituída para prestar serviços aos associados. Através dela, se permitem a realização e a difusão do cooperativismo, que é uma doutrina ou modelo que preconiza a colaboração e a associação de pessoas ou grupos com os mesmos objetivos e interesses, a fim de obter vantagens comuns em suas atividades econômicas. O Sicoob Creditapiranga, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, foi fundado em 21 de outubro de 1932 por 41 sócios fundadores do município de Porto Novo, atualmente Itapiranga, São João do Oeste e Tunápolis, estado de Santa Catarina. Em sua origem, participaram dele pessoas de diferentes profissões e áreas, que buscaram, através da união que o cooperativismo permite, a resolução de seus problemas comuns. Surgiu com 3 claros propósitos, que atualmente chamamos de pilares: reter as economias dos associados, aplicá-las no desenvolvimento da comunidade e desenvolver a economia da região. O primeiro nome da cooperativa foi Caixa Rural União Popular Porto Novo, carinhosamente chamada na época de Esparcasse. Os princípios do cooperativismo são mundialmente conhecidos e numerados na seguinte ordem: 1. Adesão livre e voluntária. 2. Gestão democrática. 3. Participação econômica de seus membros. 4. Autonomia e independência. 5. Educação, formação e informação. 6. Intercooperação. E 7. Interesse pela comunidade. No que se refere aos valores do cooperativismo, não se encontra unicidade ou texto padrão. No entanto, comumente são representados pelos seguintes conceitos: solidariedade, liberdade, democracia, justiça social, equidade, participação, universalidade e honestidade. Uma das reflexões que se faz no contexto das cooperativas é a análise com relação à sua função social. Nesse sentido, fala-se em 2 pilares das empresas cooperativistas. O primeiro pilar é o econômico, ou seja, o próprio negócio que uma cooperativa se propõe. Nesse pilar, acontece aquilo que é missão da empresa. No caso do Sicoob Creditapiranga, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, trata-se de promover soluções e experiências financeiras através da cooperação. O outro pilar trata da dimensão social, ou seja, aquilo que a cooperativa faz para desenvolver seus cooperadores e a comunidade que está em seu entorno. Sem um dos pilares, não há empresa cooperativista. Sem o pilar econômico, não é possível realizar projetos sociais e educacionais. Por outro lado, sem a dimensão social, a cooperativa transformar-se-á em uma empresa capitalista comum. É nesse sentido que a cooperativa desenvolve, desde sempre, inúmeros projetos sociais. Essa tem sido uma característica marcante durante todas as 9 décadas de sua fundação. Citem-se algumas experiências significativas: Programa Mulher A1 Sicoob, Programa Mulheres Cooperativistas, Programa Núcleo Mulher Sicoob, Jovem Coop, palestras de educação financeira, concursos culturais, de redação e desenho com alunos, patrocínios diversos e participação em comitês e conselhos municipais, além do programa Cooper Jovem, cujas características serão apresentadas de maneira mais pontual neste relato. Sobre a metodologia do programa. O programa Cooper Jovem é uma promoção do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, realizado em Santa Catarina pela Unidade Estadual da entidade em parceria com cooperativas singulares. É executado no Sicoob Creditapiranga desde o ano de 2014, com a participação de escolas municipais e estaduais dos municípios de Itapiranga, São João do Oeste e Tunápolis. Dentro dos propósitos, podemos evidenciar que busca desenvolver a cultura da cooperação, levando em consideração os princípios e valores do cooperativismo por meio de atividades educativas. No auge do programa, participaram até 11 escolas simultaneamente na área de ação citada. No ano de 2021, durante a pandemia, a Unidade Nacional do Sescoop atuou na reformulação de sua metodologia.
O relato aqui apresentado levará em consideração os principais elementos da metodologia vigente entre os anos 2014 e 2020. Nessa proposta, cada escola participante desenvolveu, durante a etapa formativa dos professores, um PEC, Projeto Educacional Cooperativo, cujo tema central era alguma demanda existente na comunidade do entorno. Em seu âmago, sempre buscou incentivar a participação de todos os atores da comunidade em que cada escola estava inserida. Por isso, o tema do projeto era definido somente após a realização de uma pesquisa de contexto, escutando alunos, professores, pais, lideranças, entre outros. A etapa de formação básica dos professores era coordenada pela Unidade Estadual do SESCOOP Santa Catarina, sempre contando com a parceria logística da cooperativa. Essa, por sua vez, tinha o desafio de acompanhar e apoiar a implementação dos projetos nas escolas, com o desenvolvimento de um plano de ação bem estruturado, dividido em vários objetivos específicos e com um cronograma pré-estabelecido. A etapa inicial da formação pedagógica era composta pelo curso Educação para a Cooperação, que abordava toda a doutrina cooperativista, bem como o debate sobre os temas principais da educação. Sempre houve uma preocupação em viabilizar um trajeto formativo que contextualizasse não apenas os princípios, valores e o conteúdo do cooperativismo, mas também os cruzasse com a educação a partir da perspectiva da formação de um cidadão integral. Reiteram-se a importância e o papel central da comunidade educativa em todo este processo de desenvolvimento. Ao mesmo tempo em que os professores realizavam a formação teórica, sempre elaborando concomitantemente ações que vinham sendo validadas e implementadas na escola, ficava clara a preocupação em viabilizar um processo que não fosse simplesmente imposto, mas sim construído coletivamente. Foi também durante o primeiro ano da formação básica dos professores que foram construídas as principais versões dos PECs, Projetos Educacionais Cooperativos. Normalmente, a construção de projetos educacionais dentro das escolas segue um roteiro padrão, que é elaborado pelos principais atores protagonistas. Em outras palavras, uma construção realizada pelos professores e equipes gestoras. Ao aprofundar desde o início a perspectiva de uma educação para a cooperação, todos os segmentos da comunidade eram convidados a opinar sobre qual seria a principal demanda a ser desenvolvida. Não raro, o tema a ser tratado era totalmente divergente da opinião e perspectiva inicial daqueles que representavam a comunidade escolar durante a formação básica. O ponto positivo é que, na posterior concretização dos planos de ação, os participantes do processo viam-se representados no desenvolvimento das ações, pois estavam justamente conectados com as angústias e as demandas locais. A realização da pesquisa de contexto levava em consideração as seguintes necessidades: dar oportunidade às pessoas diretamente envolvidas na escola para poder identificar e anunciar suas necessidades, desenvolver na comunidade um sentimento de pertencimento e de compartilhamento mútuo das necessidades, favorecer a cooperação e a integração entre os sujeitos participantes e apresentar alternativas para analisar os problemas a partir de uma perspectiva diferente, com estratégias e decisões adequadas. Outro ponto importante a ser evidenciado é que, com a pesquisa de contexto, cada escola passava a desenvolver temas diferentes durante a execução do programa. Isso se justifica pelo fato de que cada local possuía suas características e peculiaridades. O que era situação-problema em uma escola não era na outra. Os projetos desenvolvidos pelos professores participantes da formação básica eram sempre validados entre uma etapa formativa e outra, a fim de garantir o necessário apoio institucional para a realização das ações. Os projetos eram compostos pelas seguintes características: a apresentação da escola e comunidade escolar, justificativa sempre pautada na pesquisa de contexto, situação-problema, demandas, potencialidades e oportunidades da comunidade, objetivo geral, objetivos específicos, plano de ação e plano de avaliação. Anualmente, em 2 encontros de revisão, o desenvolvimento dos projetos era reconstruído e avaliado. Como consequência, ocorriam a atualização e a inclusão de novos objetivos. As situações-problema eram, muitas vezes, de complexa resolução, o que fazia com que o tema comum perpassasse os PECs durante vários anos.
O segundo ano da formação básica era composto pela oficina de jogos cooperativos, cujo objetivo era capacitar os professores para a construção própria de metodologias e atividades de trabalho que evidenciassem a resolução do paradigma da cooperação em detrimento de uma cultura baseada apenas na competição. De um ano para o outro, eram desenvolvidos projetos adicionais para dar vida e dinamicidade aos eventos do programa Cooper Jovem nas escolas. Sempre se defendeu muito que o programa fosse trabalhado de forma transversal e interdisciplinar, evitando a realização de momentos e eventos muito específicos. Todos os anos, também era viabilizada a participação adicional de professores, todos iniciando o processo formativo desde o começo, o que trazia uma grande movimentação positiva, pois sempre as escolas estavam construindo novas possibilidades. O processo avaliativo era realizado em todas as escolas anualmente. Da mesma forma, com a participação de diferentes representantes da comunidade escolar, os encontros eram compostos por uma acolhida, por um momento de escuta mútua em que eram compartilhados os principais sentimentos e percepções dos participantes. As mudanças percebidas a partir do desenvolvimento dos projetos educacionais cooperativos, o que mais funcionava no desenvolvimento do programa, o que ainda podia melhorar e as perspectivas de futuro. O processo avaliativo retroalimentava todas as demais etapas que funcionavam de maneira cíclica. A função da cooperativa como parceira do processo de desenvolvimento do programa Cooper Jovem era viabilizar pelo menos um colaborador que atuasse na função de coordenador local. A essa pessoa cabia o acompanhamento constante das ações previstas em cada PEC, apoiando as escolas em necessidades e demandas extras, assim como servindo de elo entre as ações e projetos desenvolvidos pelo Sescoop Santa Catarina, garantindo que fossem executados em todas as escolas parceiras. O Cooper Jovem busca que cada escola desenvolva de forma autônoma a educação cooperativa. Durante e no final de cada projeto proposto, a grande finalidade é que se possa afirmar que a escola promoveu, a partir da educação cooperativa, a adesão a uma prática pedagógica cooperativa, reflexiva, consciente e criativa. Assim, era possível afirmar que o objetivo geral do programa fora atingido. Principais conquistas e projetos realizados. No final do ano de 2019 e início do ano de 2020, quando o mundo todo foi afetado pela pandemia da Covid-19, participavam do programa Cooper Jovem 11 escolas da área de ação da Sicob Creditapiranga, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. A pandemia interrompeu a realização de todo e qualquer programa adicional que estivesse em desenvolvimento nas escolas. Educandários foram fechados e os professores, alunos e familiares foram desafiados a aderir à educação remota. Certamente, as ferramentas e aprendizados construídos durante os anos de desenvolvimento do programa de 2014 a 2019 nas diferentes escolas participantes serviram como algum tipo de referência. Mesmo assim, apesar da interrupção momentânea trazida pela pandemia, muitas ações continuaram desenvolvendo seus frutos. Na sequência, serão apresentados alguns projetos, suas situações-problema e a forma como foram desenvolvidos os objetivos a fim de sua resolução. O objetivo do projeto realizado pela Escola de Educação Básica São Vicente, do município de Itapiranga, Santa Catarina, era transformar a escola em um lugar cooperativo e democrático, que possibilitasse o comprometimento, o respeito mútuo e a boa convivência, desenvolvendo habilidades e competências que favorecessem a aprendizagem significativa. Suas ações e atividades estavam voltadas para atividades que fomentassem a prática da democracia na escola, a sensibilização para a importância do respeito entre as pessoas, a análise de práticas pedagógicas que desenvolvessem habilidades e competências para uma aprendizagem significativa, e a promoção de atividades voltadas para a discussão de princípios e valores. Na Escola de Ensino Fundamental Linha Pitangueira, do município de Tunápolis, Santa Catarina, o objetivo era transformar a escola em um ambiente cooperativo que vivenciasse o respeito mútuo e a convivência entre as diferenças a partir da prática dos valores da cooperação para a formação de crianças e jovens capazes de construir uma sociedade mais justa e solidária. Algumas palavras-chave de seus objetivos específicos eram democracia, convivência, valores, colaboração, cidadania e participação.
Para a comunidade escolar do bairro Jardim Bela Vista, de Itapiranga, Santa Catarina, participantes da Escola Municipal Bela Vista, a ideia central era viabilizar a escola como um espaço de cooperação que educasse para a participação do coletivo, a fim de construir uma convivência democrática e respeitosa. As ações realizadas visavam instigar diferentes tipos de linguagens para saber trabalhar na coletividade e desenvolver atividades que proporcionassem o exercício da responsabilidade. A Escola Municipal Rural Celestino Fornec, localizada na linha POP Itapiranga, Santa Catarina, participou do programa desde o seu primeiro ano de realização em 2014 e foi testemunha de uma verdadeira transformação de seus espaços externo e interno, uma vez que a situação-problema era a limitação do espaço físico e sua interferência negativa para uma educação pública de qualidade. Durante vários anos, foram realizadas dezenas de ações que transformaram a escola num lugar mais prazeroso e divertido. Já para o Centro Educacional São João do Oeste, localizado na cidade de mesmo nome, o objetivo era proporcionar uma melhor convivência dentro do espaço escolar, buscando o respeito como um valor que favorecesse relações mais democráticas entre aqueles que compartilham saberes e os que são responsáveis pela qualidade do ensino e pela formação da cidadania. Foram realizadas atividades que desenvolveram a convivência cooperativa na escola, os valores da cooperação, a formação de cidadãos mais conscientes e tolerantes e o estreitamento dos laços entre a escola e a comunidade escolar em geral, apoiando-se em uma convivência familiar e comunitária. Durante vários anos, a Escola de Educação Básica Cristo Rei, de São João do Oeste, Santa Catarina, realizou atividades que tiveram como propósito desenvolver práticas pedagógicas inovadoras que viessem ao encontro da melhoria da aprendizagem dos alunos a partir de uma educação cooperativa e inclusiva. Foram oportunizados momentos de formação e reflexão para o desenvolvimento de práticas pedagógicas inclusivas e cooperativas. Ações foram dinamizadas a partir de atividades inovadoras e cooperativas, buscando uma aprendizagem significativa, e valores cooperativos foram resgatados, contribuindo para uma convivência mais humana e harmoniosa. O que dizer da Escola Municipal Esperança de Itapiranga, Santa Catarina, que transformou o bairro Santa Teresa Alto em uma comunidade de leitores a partir do projeto Ler e Escrever para Transformar. Alunos foram à praça da cidade para demonstrar que todos estavam preocupados em oportunizar o desenvolvimento da leitura e escrita para o aprimoramento de competências e qualificação de seu tempo de permanência na escola, de modo a melhorar a compreensão de mundo e possibilitar a construção de um projeto de futuro. Não faltaram poesia, canções, ludicidade e encantamento em produções que colocavam o aluno no centro do processo educativo. Transformar a escola em um local mais atrativo e cooperativo, a fim de garantir a interação entre toda a comunidade escolar e ampliar o interesse dos estudantes pelas atividades e aprendizagens escolares, era o foco do projeto realizado pela Escola Municipal FUNEI, de Itapiranga, Santa Catarina. Seu objetivo era desdobrado em ações que visassem oportunizar a participação democrática dos alunos no processo de ensino e aprendizagem, propiciando o contato com ambientes diversificados que possibilitem realizar atividades cooperativas do interesse dos estudantes e permitir contato com o método científico, analisando dados pesquisados com produtores visitados e confrontando-os com orientações e indicadores científicos. Na Escola Municipal Rural Oscar Pull, no mesmo município, a preocupação era desenvolver uma cultura de cooperação na escola, através da valorização dos saberes locais essenciais, buscando atitudes voltadas a valores como o respeito e a colaboração, de forma a promover aprendizagens significativas e a melhoria da convivência no ambiente escolar. Foram resgatadas histórias dos antepassados e de tudo o que em algum momento já havia sido importante para caracterizar o momento atual que a escola vivia. O trabalho coletivo estava inserido no dia a dia da escola, no trabalho e no relacionamento entre professores, alunos e funcionários. Na Escola Municipal Santo Antônio, ainda em Itapiranga, existia a preocupação de viabilizar a escola num ambiente cooperativo, mobilizando os professores para planejar e elaborar estratégias diferenciadas para o desenvolvimento das competências leitora, escrita e interpretativa, que influenciassem o interesse e o prazer para aprender com autonomia e coletivamente.
Seus objetivos específicos eram desenvolver coletivamente estratégias voltadas às competências leitoras, cativar os alunos para realizar ações protagonistas para a estruturação de diferentes e inovadores espaços para a leitura, mobilizar os alunos para que apresentem e divulguem as atividades realizadas e favorecer a formação de uma comunidade leitora, planejando atividades coletivamente. Finalmente, o Centro Educacional Helga Follmann, em Tunápolis, Santa Catarina, a problemática era a convivência desrespeitosa, atribuída aos alunos, gerada pela ausência de diálogo e de uma prática democrática na resolução dos conflitos, afetando a aprendizagem e as relações interpessoais. Como objetivo, se buscou promover práticas educacionais que proporcionassem uma convivência respeitosa e pautada no diálogo, que incentivassem a resolução de conflitos de forma democrática, a fim de melhorar a aprendizagem e as relações interpessoais. Metodologicamente, a decisão aqui foi apresentar algumas facetas dos projetos que estavam em desenvolvimento nas escolas com parceria ativa. Mais escolas participaram do movimento Cooper Jovem e, em algum momento, faziam parte dos mais de 2.500 alunos beneficiados com as atividades e a metodologia proposta. Foram anos de transformação que certamente deixaram semeados os frutos da cooperação e de uma vida mais coletiva e aberta para a resolução dos desafios existentes. O legado. O reconhecimento da importância do trabalho coletivo realizado pelo Programa Cooper Jovem nas escolas parceiras do Sicoop Creditapiranga, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, aconteceu de maneira mais pública no ano de 2018, quando a cooperativa recebeu o prêmio Somos Coop, um reconhecimento nacional do sistema OCB-SESCOOP pelas melhores iniciativas de desenvolvimento do cooperativismo no Brasil. Na categoria Cooper Jovem, a cooperativa foi premiada com o primeiro lugar. No entanto, era apenas o coroamento de um trabalho muito árduo desenvolvido por centenas de professores e milhares de alunos, em escolas onde, de fato, a preocupação era fazer a diferença na vida dos alunos. Essas ações também foram possíveis apenas graças à parceria estabelecida pela cooperativa com o SESCOOP Santa Catarina, e especialmente com as secretarias municipais da educação, responsáveis pelas escolas municipais, e com a Gerência Regional de Educação, responsável pelas escolas estaduais. Nos anos de 2021 e 2022, iniciou o processo de reformulação da metodologia do programa Cooper Jovem em nível nacional, cuja nova proposta vem alinhada com os desafios da Base Nacional Comum Curricular, promovendo uma educação cooperativa, empreendedora, financeira e ambiental. Quem sabe, com o término da pandemia, novos capítulos dessa história possam ser construídos.